aí, aqui ao meu lado está a Bianca Lins, parceira do nosso programa, está sempre aqui falando sobre vários temas relacionados a crianças, né? E a gente vai saber um pouco sobre a timidez, né? Na verdade, o que é a timidez e como ela pode afetar os pequenos? Então, Paulo, prazer estar aqui novamente, né, participando desse programa que eu curto muito e poder partilhar um pouquinho, né, com as nossas colegas, as nossas mamães e papais que estão aí assistindo vocês diariamente, né? Então, assim, a timidez é um comportamento que ele pode fazer parte, como você falou no início, de uma faceta da personalidade, digamos assim. É uma criança mais retraída, uma criança mais calminha, uma criança mais quietinha, né? Às vezes até as mamães falam assim: ai, que bom o seu filho, ele é tão quietinho, ele é tão calminho, ele está sempre ali brincando sozinho, né? Ele fica lá, interage só com os brinquedinhos dele, que beleza. E aí, assim, de fato, isso é bom ou ruim? Eis a questão, né? Como é que a gente percebe? Então, assim, quando a gente percebe isso, quando a criança realmente ela começa a se excluir, ela passa a somente querer interagir com as pessoas que ela convive, né? Que ela tem o domínio, que ela tem o conhecimento. Seus pais, parentes íntimos, né? De vivência muito próxima, primos. Mas quando vai para algum lugar onde ela tem o contato com outras crianças ou outras pessoas, ela se retrai, vai para trás da mamãe, não dá um bom dia, não dá uma boa tarde, não, se nega a conversar com outro coleguinha da idade, o que não é muito comum, né? E rejeita o novo veementemente. Isso é um pouco preocupante, né? Porque o natural do ser humano é você ter um pouco do receio do novo, claro, mas que você enfrente. E esse é o nosso papel enquanto pai e mãe, que a gente entusiasme os nossos filhos a enfrentar as dificuldades e não negá-las, né? A ele realmente conseguir persistir na sua resistir à sua timidez e persistir no ato de fazer novas amizades, interagir com outras crianças e até mesmo vencer seus limites. Sim, e como a gente falou aqui no nosso programa, é importante que a gente respeite, né, realmente a ação da criança, né, por mais que ela seja tímida. Mas quando é que a gente começa a perceber que aquela timidez está afetando ele e de que forma a gente deve conversar ou agir com essa criança? Então, a timidez ela pode ser um comportamento já inato, trazido da personalidade dela, de uma herança, uma carga genética. Faz parte, né? Tem 50% do meio, 50% é adquirido através da carga genética. Então, se o pai ou a mãe ele já tem um perfil, né, mais retraído, é natural que a criança ela tenha uma atitude mais introspectiva. Porém, o que acontece? Nós vivemos num mundo onde a interação se faz necessária. E aí, assim, de forma muito positiva e às vezes um pouco, né, preocupante, a internet ela veio para favorecer essa questão dessa timidez. Porque a timidez é o lidar com o outro, né, presencialmente. Então, tem gente que consegue ser muito tímida, né, na atuação, né, presente, mas porém interage perfeitamente bem nas redes sociais, nos grupos de jogos, entendeu? As crianças, os meninos, né, mais. E aí, de certa forma, a mamãe e o papai já estão trabalhando um pouco essa questão. Mas, como eu disse no início, se ele só consegue interagir através de rede social, onde ele não tem esse convívio internamente, assim, tete a tete, como a gente fala, ou se ele não tem nenhum tipo de interesse em conhecer novos amigos, em fazer novos contatos, isso é um pouco preocupante. Aí o papai e a mamãe eles já têm que abrir os olhos, procurar a escola, verificar como é que está na escola, conversar com a psicóloga da escola, para que possa observar direitinho se na hora do recreio, como é que é a atitude do teu filho? É uma atitude que ele permanece lá no cantinho dele, só fala se a professora for atrás, ou se aquele coleguinha mais desinibido vai lá e chama para brincadeira, ele brinca, mas se entrar um outro no circuito, ele já rechaça, já sai. Então, assim, são questões que nós temos que nos alertar, né? Para que possamos tomar as devidas, né, atitudes de buscar um profissional ou de ajudar as mamães que estão ouvindo. Ah, mas eu não tenho condição financeira de buscar uma psicóloga ou buscar um profissional da área que possa me auxiliar. Como é que eu poderia fazer? Você também pode ajudar o seu filho. E não se sinta culpado, porque às vezes eu escuto muito das mães dizendo assim: ah, ele é assim por minha causa, eu sempre fui assim, uma pessoa muito tímida, e aí meu filho acabou que também é tímido.
Não, na verdade não é culpa sua. Nada é aquela síndrome de Gabriela, nada é eterno, né? Então, assim, você pode fazer por onde, sim, com que, sabendo das dificuldades que você enfrenta junto à timidez, você possa melhorar isso no seu filho. Muito interessante. E criança que é tímida, ela tem mais dificuldade de se adaptar em outros ambientes, né? O que deve ser feito? Por exemplo, levar ela na escola antes, né? Para ela conhecer o ambiente, conhecer as pessoas, para que ela possa se sentir mais à vontade? Perfeito, assim, Paulo, sua colocação. A gente tem que trabalhar de forma preventiva. Então, assim, é muito isso. A criança que ela é tímida, ela tem um pouco mais de dificuldade de se adaptar no novo. Tudo que é novo, ele remete a anseios, a receios, dúvidas, medos. Será que eu vou ser aceito? Será que eu vou saber me comportar? Será que as pessoas vão gostar de mim? Porque é muito isso, o medo de ser inserido, né? De ser aceito no grupo. E aí, o que a mamãe deve fazer, ou o papai? Levar anteriormente, principalmente na escola, e conversar muito com seus filhos. Conversar abertamente, porque assim, o coleguinha não gostou, eles falam, o colega não gosta de mim, o colega não brinca comigo. Nem todo mundo vai gostar de você. Nem todo mundo vai ser seu amigo, né? Sim. Porém, a gente tem que aceitar e lidar com essa realidade da melhor forma possível. A Bianca, mas é uma criança, mas é de criança que se aprende. Sim, né? Então, a vida não é sempre a vida não é sempre de pessoas que estão sorrindo para você. A vida não é sempre de pessoas que façam você ser o number one. Número 1 tem vários, né? Na minha casa tem meu filho, na sua tem o seu e assim vai. Então, quando junta todo mundo que é número 1, como é que fica? Então, a gente tem que mostrar que a gente pode ser feliz também sendo número 2, número 3 e que, assim, nem sempre a realidade da nossa casa se reflete na realidade da escola, numa festinha de colegas, na piscina, no parquinho de casa, né? No parquinho do prédio. Então, é importante essa socialização para eles começarem a se perceber em contextos que eles não são o centro. Tá, ok. Olha, o assunto está muito interessante, mas a gente vai para um pequeno intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta a falar sobre comportamento das crianças. Não sai daí. Estamos de volta com Você Feliz e a gente está recebendo aqui a psicóloga Bianca Lins, que está falando sobre o comportamento das crianças. A gente está falando mais especificamente sobre os casos de timidez, né? E falando em timidez, eu acho que às vezes a relação que a criança tem com os pais também pode ser um pouco problemática, né? Principalmente se os pais forem super protetores. Essa super proteção pode afetar realmente na timidez? Então, Paulo, faz parte, sim, é verdade, inclusive gerando uma insegurança que favorece essa timidez. Quando eu não me sinto segura, a probabilidade de eu ter a timidez exacerbada, ela é total, né? Então, assim, a superproteção acontece, às vezes, até sem perceber. Os pais, eles acabam sendo, por amar demais, muito controladores das possibilidades de que seu filho ou sua filha se machuquem, sofra qualquer tipo de frustração, né? Então, assim, vamos evitar o sofrer e por isso eu coloco meu filho numa bolha. Só que a vida é feita de constantes perdas e ganhos, né? E às vezes a gente, para ganhar, tem que perder. E a gente tem que, desde cedo, ensinar os nossos filhos que é exatamente assim que a gente cresce, né? Então, a minha preocupação hoje é que as crianças, nós estamos criando uma sociedade muito fragilizada. Sim. Por esse comportamento de pais extremamente superprotetores que fazem com que o filho, num jogo de futebol ou em qualquer outra atividade, ele não aguente perder. Ele não saiba lidar com a perda. E aí, consequentemente, o que acontece? Lá na frente, ele não passou no primeiro vestibular dele, o que vai acontecer? É uma situação que ele nunca vivenciou e ele não vai saber lidar com isso. Então, ele pode lidar com isso de uma forma patológica. Sim. É suicídio, que a gente está aí, né, com um índice altíssimo. É uma necessidade muito grande de não querer mais fazer, porque ele sabe que, no fundo, ele não vai passar, ele coloca aquilo na cabeça, então ele desenvolve uma depressão. Então, assim, a gente tem que se preocupar com a superproteção. Eu sei que às vezes a gente peca por amar demais, mas a superproteção não é benéfica para o seu filho, ela é prejudicial. Então, vamos nós nos observarmos e perceber até que ponto eu estou sendo uma mãe que observa, que cuida, que protege, ou uma mãe que eu
eu acabo tolindo, né, o meu filho ou a minha filha por amar, acreditar que esse é o melhor para o meu filho. Que acaba, às vezes, não sendo, né? Na grande maioria dos casos, acaba não sendo, porque assim, eu limito a convivência dele com outras crianças, eu limito a convivência dele com até mesmo outros adultos. Eu sei que podem pensar, Bianca, mas a violência está muito grande, eu não posso deixar meu filho realmente brincar com outras crianças ou um adulto, eu não sei quem é, a gente vê muito isso. Olha, não fale com ninguém estranho. Sim, fato, porém, ao mesmo tempo, a gente tem que ter também um pouco de consciência de que o mundo também não está perdido, né? E que, assim, por que não descer para brincar no parquinho? Por que não deixar seu filho brincar no parquinho da sua residência? Ou até mesmo não falar com outro coleguinha que está no parque de um shopping, né? Na escola, ou ir para casa de um colega? Por que não? Se você tem, você conhece os pais, você tem convívio, não, eu prefiro que venham para minha casa. Às vezes as mães falam muito isso. Acontece muito, né? Pode vir todos para minha casa, mas o meu não vai para o outro, né? Porque aqui eu estou vendo. Mas e a outra mãe não está confiando em você, porque você não confia na outra mãe? E eu acho que é muito importante a questão da criança, ela realmente se adaptar em outros ambientes para que ela realmente conheça o novo e saber que aquilo é natural, né? E que ela é capaz de lidar com isso, né? Que a mãe ou o pai não está ali sempre na retaguarda todo o tempo, ou às vezes não é nem na retaguarda, na frente mesmo, sim, como uma barreira impedindo qualquer tipo de dificuldade, qualquer problema. O coleguinha não quer brincar comigo, mãe, o colega não quer brincar comigo, vai brincar. Não brinque, meu filho, ele não... Deixa pra lá, ele é um bobo. Sim. Não é assim. Então, assim, ele vai pra casa do colega, o coleguinha não vai querer brincar com ele vai se chatear e depois eles mesmos fazem as pazes, eles mesmos se resolvem, né? E conseguem lidar com isso de uma forma muito tranquila como criança. Porque o mundo da criança é fantástico. Eu brigo com você, eu lhe perdoo e lhe adoro em questão de segundos, né? Sim. E se a mãe está inserida no meio, a coisa é bem mais complexa. Eu acho que vem aquela coisa, que minha mãe vai achar, né? O que ela vai brigar comigo, eu vou ficar de castigo. Então, eu acho que a relação entre o pai e o filho deve ser primeiramente resolvida e que o filho também possa resolver seus problemas para que ele cresça e consiga, né, resolver passar outros a segurança, assuntos. Porque exatamente, ele vai sair dessa infância, vai sair da adolescência e ele vai ter que ter segurança em si para enfrentar os desafios que a vida impõe e que não são poucos, na verdade, né? E que nem sempre ou na grande maioria do tempo a gente não vai estar por perto para protegê-los. A gente pode dar colinho, né, quando eles vierem, mas não vai estar lá impedindo que as coisas aconteçam, que o coleguinha não queira brincar ou que ele diga que ele é chato, bobo, coisa parecida, né? É verdade. Bom, um estudo da Universidade de Maryland afirma que a mãe pode ajudar o seu filho a perder a timidez. Na sua opinião, quais são as possibilidades disso acontecer? É gigante, é como eu falei no primeiro bloco, a mãe, os pais em si, estenderia isso aí, porque assim, hoje a sociedade tem um papel não mais como no passado, o pai é o provedor e a mãe em casa, então a mãe era a responsável única e totalmente pela educação dos filhos. Hoje você vê uma educação partilhada, muito partilhada, pela necessidade e pela vontade. Pela necessidade porque as mães precisam também trabalhar e pela vontade porque os pais estão fazendo muito mais o seu papel de pai. Pai que educa. Então, o que acontece? Os pais, eles são imbuídos de dar o melhor de si. Como é que eu posso dar o melhor? Dando o exemplo. Então, eu vou para uma festa, eu vou interagir com pessoas, eu vou mostrar para o meu filho que eu interajo, eu vou mostrar para o meu filho que eu vou para um cinema, eu tenho amigos, eu tenho convivência, e isso é um exemplo. Através do exemplo, a gente faz com que o nosso filho possa sentir o desejo de fazer igual, né? Que eles repetem muito facilmente o exemplo, mais do que até as palavras. E encorajando com palavras também, né? Então, assim, meu filho, olha, que bacana conhecer o coleguinha, vá lá, pergunte o nome dele. Pergunte o nome dele. Olha, vou falar um exemplo bem rapidinho. O meu irmão mais novo, ele é super extrovertido e o mais velho é muito introvertido. E aí, assim, o mais novo, uma vez a gente teve uma tarde com uns amigos do meu pai e eram da Guiana Francesa. E o garotinho era da idade do meu irmão. E ele não falava nada em português. E ele passou a tarde inteira conversando, brincando com o meu irmão. Aí ele terminou, Dimas, o que é que você falou? Não sei, não entendia nada dele também. Brincaram a tarde inteira. Então, assim, eles se resolvem. Sim. Mas eles têm que ter essa confiança de que eles podem. Entendeu? Então, assim, a gente pode, enquanto pai e mãe, passar essa confiança para eles. De que forma? Vá lá, eu estou aqui.
Se você precisar, a Como mamãe um está porto, aqui. né? A mãe e o pai é como um porto seguro, Essa né? é a verdade. Estamos aqui, mas você Mas não para deve tudo. seguir. Não sou eu que tenho que pegar na mãozinha e chegar lá e mostrar para o colega. Olha aqui meu filho, vem conversar. Se chegou nesse nível, algo está de errado. Muito algo interessante. errado. Olha só, lembrando que você também pode participar do nosso bate-papo através das nossas redes sociais, no @TV Feliz no Instagram e no Facebook TV Feliz Oficial. Você também pode ligar pra gente, viu? 3234-3422. E a Maria Tereza de Mãe Luísa pergunta: meu filho tem 7 anos e está aprendendo a ler. É muito tímido na hora da leitura e fui chamada na escola por isso. Ele fica inibido diante das outras crianças, né? Como é que ela pode ajudar? Ah, então, Maria, né? Isso. É bem comum essa situação, viu, Maria? Não se preocupa tanto assim. O que acontece? Tudo que é novo, a gente tem receio. E ele, como qualquer outra criança, ele não quer fazer feio. Ele não quer passar vexame, digamos assim, né? Na frente dos coleguinhas. Então, assim, ele está aprendendo a ler, ele vai gaguejar, ele talvez erre. Então, ele vai fazer o quê? Prefere se sair dessa condição, se eximir dessa responsabilidade de ter que acertar, né? Porque pode ser que ele erre. Então, como é que você pode ajudar, Maria? Você falar para ele que é errando que se aprende, viu? Na verdade, a gente não nasceu falando, a gente não nasceu andando, a gente deu muitas quedas e quando a gente era bebezinho, que a gente caía, todo mundo achava lindo, né? Ai, que bonitinho e tal. E da mesma forma, hoje, ele perder o medo e enfrentar o desafio de ler para os coleguinhas é lindo. É fantástico. Sim. Então, você encoraja dessa forma, falando para ele que muitos dos coleguinhas talvez leiam um tanto ou pior ou melhor que ele, mas não importa se eles leem melhor ou pior, importa que ele está no processo de aprendizagem e que ele está se permitindo errar para aprender, ou até que ele nem erre, mas ele não tentou. A gente já recebeu mais uma ligação da Silvana. Ela está dizendo que o filho dela vai para a escola pela primeira vez. Ai, ele tem 3 anos e está super tímido e nervoso para ir. Que dica você dá para ela? Silvana de Nova Natal. Silvana, que linda essa fase, maravilhosa. Então, você tem que entusiasmar muito ele, falar que vai ser muito bacana, que ele vai conhecer muitos coleguinhas, que a tia vai estar lá, que a professora vai estar lá, ensinando muita coisa bacana, muita coisa nova, com muitos brinquedos, aulas interativas. Então, assim, a dica do Paulo é fantástica. Antes de você, no primeiro dia de aula, você leva ele para conhecer, você passa na frente da escola e diz: olha, filho, aqui que você vai estudar, aqui que você vai conhecer vários coleguinhas, aqui que a mamãe vai vir deixar e vai vir pegar. No primeiro dia de aula, eu não tenho dúvida que você vai fazer o processo de adaptação, vai deixar, vai ficar um pouquinho e sempre conversa com ele falando a verdade. Filho, a mamãe vai te deixar e a mamãe vem te buscar. Sim. E aí, quando você sair, quando você vier novamente buscá-lo, você sempre pergunta como foi seu dia, qual foi as atividades que vocês fizeram, como foi que ele se sentiu, se ele gostou, o que ele mais gostou. É uma nova fase da vida, né? É uma fase muito linda, e né? Linda. Eu lembro, minha irmã, quando era pequenininha, chorava, mas depois eles acabam realmente se acostumando, né? Eu acho que esse apoio da mãe e do pai também, que é muito, muito importante, nessa questão da adaptação, né? Leva a criança lá antes, conhece. A gente já até falou sobre esse assunto aqui no nosso programa, da questão da criança realmente também ter direitos, né? Porque não adianta só o pai ou a mãe dizer: você vai estudar aqui e pronto. Isso. Deixar a criança lá aos prantos e deixou porque deixou, né? Ele também precisa entender que a mamãe e o papai, eles têm segurança em estar deixando ele ali e estar depositando toda a confiança naquela escola, mas que também é importante, como ele já tem 3 aninhos, ele sabe falar bem direitinho, então falar para ele que se acontecer qualquer coisa, que a mamãe quer saber de tudo. Então, assim, inventa uma caixa mágica, alguma coisa bem lúdica. Então, assim, vamos colocar aqui, ó, filho, quando você chegar da escola, esse é o nosso segredo, aqui é o nosso cofrinho. Se você tiver alguma coisa que não foi legal, você vai falar na caixa mágica, que isso a mamãe vai saber, entende? Então, assim, de forma lúdica, você vai transmitindo para essa criança, para o teu filho, Silvana, que ele, assim como você, vai se sentir bem na escola. Muito interessante. E para as crianças, né, que são mais tímidas, e qual atividade é mais indicada para elas, né? Será levar ela ao teatro ou fazer algum esporte que tenha mais interação? Que dica você dá para essas crianças? Então, Paulo, eu volto na situação de que, assim, toda atividade ela é muito benéfica.
principalmente a que tem interação com outras crianças. Então, assim, seja ela um esporte, um judô, uma natação, um futebol, sempre é positivo. Por quê? Porque, assim, você, de certa forma, você está vencendo, se colocando na condição de expor a tua timidez ao desafio, né? E se desafiar é querer vencer, né? Verdade. Eu já tô aqui em pezinho, olha só, que daqui a pouco a gente vai receber uma cantora super especial. Bianca, eu agradeço muito a sua participação no nosso programa. Eu que agradeço mais uma vez, é sempre muito bom estar partilhando aqui com vocês e com o pessoal de casa. Então, sigam lá, @bbeusa e curtam um pouquinho das nossas histórias, minha e do Davi. Muito obrigado pela sua participação e eu já vou...